Então, eu sou Mireia Borges, eu vou fazer 65 anos agora, 9 de junho. Tenho 3 filhas, tenho 2 netos, uma menina de 7 e um menino de 5. Sou casada, sou pedagoga empresarial, trabalhei com RH há muito tempo também. Nunca trabalhei com CLT, né? Nunca fui ficar dentro de uma empresa, sempre naquela empresa. Eu sou uma pessoa que tem um espírito muito livre, eu não gosto de me sentir presa, né? Eu acho que isso tolhe muito a minha criatividade, mas isso sou eu, né? Então eu sempre trabalhei bastante, mas sempre trabalhando como freela, né? Que nem vocês dizem hoje em dia. Antigamente não, eu era contratada pela uma empresa, ficava um tempo lá dentro e depois ia embora, depois era contratada por outra empresa e assim eu fui anos, né? Na época tinha aqueles... a gente abria o jornal, tinha para emprego, para... Eu não me lembro mais como é que eram umas notinhas pequenininhas assim, que tinha antigamente. E aí eu vi que estavam precisando de alguém que morasse no meu bairro e que quisesse ser blogueira. Isso fazem 15 anos atrás. E eu digo, eu não sei o que é isso, mas eu vou me inscrever, não custa, né? E viajei. Quando eu voltei, eu tinha sido selecionada e na época eu tinha 50 anos. E fui na primeira reunião. Na primeira reunião eu cheguei assim, só tinha jovens, só gurizada. Eu digo, eu estou no lugar errado, né? Porque... Aí antes de começar a reunião, a editora perguntou, alguém tem uma pergunta? Eu digo, sim, eu não sei, o que quer dizer blogueira que eu não sei? Aí foi caíram na minha cabeça os jovens, e bom, eles me adotaram, que nem eu digo, então começaram a me ensinar a fazer isso, fazer aquilo, e eu fiquei 7 anos trabalhando como blogueira só na área virtual do jornal aqui da minha cidade. Montei um blog chamado Nos Passos da Maturidade para mostrar para as mulheres, né, que nós podíamos, porque eu comecei a me sentir invisível. Então, eu comecei a trabalhar nisso com as mulheres, falando vários assuntos. Eu fui a primeira aqui no Rio Grande do Sul, né? E daí foi seguindo. Eu recebi muitas críticas, porque no nome do meu blog dizia a palavra maturidade. Eu tive que tirar isso porque era um horror. Meu blog foi hackeado, aconteceu de tudo, né? E aí eu acabei botando o meu nome mesmo, até que eu comecei a virar influenciadora digital, que hoje em dia é o que dizem, né? E hoje em dia eu batalho muito para falar sobre essa idade que a gente está, né? Então, assim, eu acho que eu estou abrindo caminho para os jovens e ajudando as pessoas da minha idade. Então, essas são as questões que a gente tem que trazer, né? E trazer com essa veracidade que você traz, né? Então, esse teu trabalho é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, nesses aspectos que você acha que para a gente construir uma longevidade, né? Tanto para quem está chegando, como para a gente que está trocando pneu com o carro andando, o quanto isso é importante, né? Eu sempre digo para as mulheres, gente, façam o que vocês... Botem, querem... As mídias sociais, dando um parênteses, as mídias sociais vieram para explodir a gente, que nem eu falo. Tu tem que ter parcimônia em usar, mas assim, tu consegue te conectar com outras pessoas. Tu estando sozinha, tu tá sozinha, mas ao mesmo tempo tu não está sozinha. Porque tu fala tu fala pelo WhatsApp, tu fala pelo Facebook, tu fala pelo Instagram, fala pelo Twitter, fala por vários lugares, né? Pelo LinkedIn. Então, tu tem como te conectar. Então, a mulher ou a pessoa que queira ficar em casa, pelo menos pegue as mídias sociais e converse. Tem muitas possibilidades. Esse movimento da gente levar para as mulheres, que é isso que é o seu papel, né? De levar que o melhor eu acho que assim, é quando a gente vê propósito naquilo que a gente faz. É quando a gente vê paixão naquilo que a gente faz.
isso não tem idade, né, Miriam? Não tem idade. Claro, que nem ontem até eu fiz um vídeo até sobre uma moça que gosta muito de tapeçaria, e ela ficou assim de fazer tapeçaria, mas aí ela foi comprar lãs, então ela começou a ver o colorido das lãs, pegou a agulha, e aquele vai e vem da agulha, entrando e saindo, ela realizou um desenho, ela realizou um sonho dela. E eu achei aquilo tão lindo, até eu falei ontem, porque eu achei aquilo tão lindo, porque quem borda, imagine aquelas belezas, aquelas delicadezas todas, aí tu começa a imaginar aquela agulha entrando e saindo, e formando cruzes, formando pontos, e quando tu vê, ela forma um desenho, ela forma algo, uma vida, aquilo ali é um sonho, aquilo ali é lindo, e nem todo mundo tem isso. Então, eu acho que a vida da gente é como um bordado. A gente vai dando pontos, vai saindo, vai botando aqui, vai saindo, até que a gente faz a vida da gente, a gente faz a estrada da gente. É só a gente querer, né? É só querer. E o querer que, às vezes, é um pouco difícil. Então, a gente está aqui para abrir os olhos das pessoas, para elas tentarem querer fazer o que elas querem. Nós somos protagonistas das nossas vidas, né? E como protagonistas, eu acho que a gente tem que ter esse olhar que você tem. Vamos respeitar as pessoas, que é assim mesmo. O envelhecimento é diferente para cada um, né? A gente tem lá os 4 pilares do envelhecimento: saúde, saúde mental, financeira, saúde principalmente espiritual. Eu acho que cada um tem que trilhar e se adequar naquele envelhecimento que quer, né? Isso eu acho muito, muito importante a gente levar, porque às vezes os padrões externos nos contaminam tanto, né, que nos fazem travar achando que a gente não está fazendo nada. Esses padrões, esses preconceitos aqui, voltando um pouquinho para o outro lado que a gente conversou antes, né, é sobre as pessoas de mais idade, de 50 e poucos anos, que estão sendo esquecidas pelas empresas, né, pelo comércio, pela indústria, que é algo que eles sempre procuram ter as máquinas mais modernas, o material, o produto mais moderno para atingir seu público firme, mas eles esquecem que por trás de tudo isso tem pessoas, e essas pessoas vão envelhecendo. Essas pessoas têm uma produtividade bárbara, e se elas se unirem junto com os jovens, é um ganho imenso para a indústria e para a empresa, para o comércio. Por quê? Toda a parte que nós já vivemos, a estrada que nós percorremos, a gente já conhece os buraquinhos, algumas coisas. E o jovem, ele é muito afoito. E eu acho isso bárbaro num jovem, porque aí ele vai e aí ele te transmite aquele fogo todo, e ao mesmo tempo tu transmite e ensina calma. Então eu acho isso bárbaro, e é o que as empresas não estão sabendo lidar, que é com a pessoa de mais idade junto com o jovem. Então eles tiram a pessoa com mais idade, que tem uma experiência grande, que tem experiência de vida, experiência de tudo, emocional toda, e ficam assim. Aí eles querem vender para jovens. Só que o jovem, nem sempre ele tem o dinheiro. E o mais velho já tem, porque ele está aposentado, ele já... Então, o consumo é do mais velho. Mas eles montam tudo para o mais jovem. E isso é uma coisa muito triste, que as empresas ainda não se deram conta. É outra coisa que eu batalho muito nisso. É interessante que isso faz parte, né, do meu trabalho em si, né, daquilo com que eu trabalho, que é carreira, mas, principalmente, eu acho que a gente tem que trazer aquilo que eu mais defendo quando a gente fala em etarismo. Eu trago os preconceitos, a gente tem que trazer à luz, refletir sobre esse preconceito, mas a gente tem que propor soluções,
né? Porque só falar que tem preconceito, mas a gente tem que propor soluções. E um dos caminhos que eu vivi e que acho um dos mais ricos, que você também viveu e falou, é sobre trabalho intergeracional. Essa intergeracionalidade que traz a riqueza. É essa soma de pontos fortes de cada geração que traz a riqueza dos resultados. Que é isso que as empresas têm que ver, né? Quando eu somo competências comportamentais que cada geração traz, eu estou somando resultados. Sim, até porque o Brasil vai envelhecer drasticamente daqui para frente. Então, se as empresas não começarem agora a trabalhar isso, as empresas vão pegar elas assim elas não vão saber o que fazer, porque não vai ter a mão de obra para trabalhar. E aí, como é que vai ser? Então, eu acho que eles têm que começar a fazer essa intergeracionalidade. Eu não consigo dizer nunca essa palavra, tá? Intergeracionalidade. Eu nunca consigo dizer. É difícil. Então, tem que fazer... Se eles não fizerem isso agora, daqui a uns 10 anos vai ser bem complicado. É uma questão de necessidade. Eu acho que as empresas precisam acordar para isso. É uma questão de necessidade, é isso que a gente está falando. O envelhecimento está sendo muito rápido no Brasil, né? E as empresas precisam entender isso. Se elas deixarem para fazer isso para o fim, eu não vou trabalhar com equipes intergeracionais. E aí, esse trabalho, sabe, esse processo vai ter que ser muito, sabe, assim, muito... rápido, vai ser atropelado. Vai ser atropelado, exatamente isso. Vai ser atropelado e aí a gente não vai ter tempo. E hoje, até quando a gente fala que vai conversar com as empresas, sabe, a gente tem que ir com um toque de levar elas a despertarem que está aí, né? O mundo da sustentabilidade está aí. Quando a gente fala em ESG, quando a gente fala em sustentabilidade, tem uma das 15 ODS, que é a 5ª ODS, que fala sobre equidade, fala sobre diversidade, e a diversidade etária está aí nesse meio, né? Então, a gente está falando de assuntos também que não é só na filosofia ou em dados, mas que é para a empresa. Se você quer se sustentar no mercado enquanto ações, enquanto está lá, o caminho também é esse. Então, eu queria que você desse uma palavra aí final sobre esse teu papel, como você vê isso tudo para a gente. Eu quero dizer o seguinte, para as pessoas mais velhas e para os jovens. Eu amo os jovens e eu amo as pessoas mais velhas. Mas a gente tem que deixar o nosso preconceito de lado, tanto os mais jovens contra os mais velhos e os mais velhos contra os mais jovens. Essa troca é bárbara. Então, assim, o papel que eu tento exercer na minha sociedade é fazer com que a gente seja feliz, que a gente consiga atingir os objetivos que a gente veio, a gente ter objetivos. Isso é o principal. Então, assim, abrir caminhos para os jovens que estão vindo atrás, mas abrir um caminho saudável, não um caminho de revolta, de dor, de doença, porque, infelizmente, às vezes as pessoas mais velhas só dizem assim, eu não presto para mais nada, eu tenho dor, eu vou ficar doente, eu não tenho força. Não, todos nós temos força, seja ela qual for, a gente tira força de qualquer lugar. Eu sou uma pessoa que tenho artrite reumatoide, eu tenho dores horríveis, e nem por isso eu deixo de seguir o meu caminho, falar as coisas que eu acho que são certas e me prostrar. Não, a gente tem que ir em frente. E os jovens têm que escutar os mais velhos em algumas coisas.
e tem que trocar, a troca é linda. Então, assim, ó, a minha geração nasceu acostumada a guerrear, a brigar, a botar a cabeça para fora. E isso está deixando que vocês possam caminhar, fazer este caminho todo já aberto. Muito obrigada mesmo, amei conversar com você, foi muito importante, né? Se eu já era sua fã, agora fiquei mais ainda, né?